O primeiro lugar no mundo em que negros e brancos entraram pela porta juntos foi o Savoy Ballroom. Eles se juntaram a uma coisa simples chamada swing, disse a famosa dançarina Norma Miller. A abertura do Savoy marcou uma mudança no padrão social e pela primeira vez na história americana, o status que nos Estados Unidos foi desafiado. Havia um novo salão de baile sem aplicação de segregação. Essa era uma ideia radical não compartilhada pelos outros clubes famosos do Harlem na época. Quer saber a história completa do Savoy Ballroom? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal que é muito importante, comentem aqui embaixo se você já conheceu a história desse clube. Vou deixar minhas redes sociais para vocês acompanharem aqui também, e agora bora pro vídeo de hoje. Inaugurado em 1923, o Savoy foi conhecido por ser um clube de baile nos Estados Unidos, no Harlem, Nova York, onde ele foi o primeiro clube não segregado dos Estados Unidos. Vocês sabem que naquela época havia segregação racial no país, e o Savoy Ballroom foi o primeiro espaço, o primeiro clube onde não havia essa segregação. Então ambas pessoas negras, ambas pessoas brancas frequentavam esse lugar. O Savoy Ballroom no Harlem estava localizado na 596 Lenox Avenue, entre a rua 140 e a 141. E foi descrito pelos Tempos de Nova York como uma fábrica de ritmos de um bloco que definiu o ritmo movido pelo jazz de Nova York nas décadas de 1930 e 1940. Então essa avenida Lenox era muito conhecida no Harlem, ela era uma das principais avenidas do bairro, e um poeta negro chamado Langston Hughes até menciona em uma de suas letras, uma de suas músicas, que essa avenida era o batimento cardíaco do Harlem, para ver como essa avenida tinha uma pulsação frenética de pessoas jovens, de pessoas vibrantes, querendo aproveitar a vida. E claro, essa avenida continha mais clubes do que o Savoy Ballroom. O Savoy Ballroom era considerado o maior lugar, o maior espaço de bailes do mundo. Então ele era realmente enorme e muito importante para a comunidade local e para a comunidade norte-americana. O Savoy Ballroom foi inaugurado no dia 12 de março de 1926 e ele foi fechado no dia 10 de julho de 1958. E como Barbara Engelbrecht escreve em seu artigo Balançando no Savoy, era um edifício, um local geográfico, um salão de baile e a alma de um bairro. Haviam dois donos do Savoy Ballroom, os dois donos eram brancos. O primeiro se chamava Moe Galli e dizem que ele fazia parte da máfia do Al Capone, então falavam que ele era um mafioso. E o outro dono do Savoy Ballroom era o Joey Fogan. Mas aí que vem uma mudança. A pessoa que administrava o Savoy cuidava de toda a parte logística do espaço, da limpeza, da organização do espaço, de tudo, da parte de bebidas, comidas, as bandas que iam tocar. Era uma pessoa negra e essa pessoa se chamava Charles, e era ele que cuidava de todo o espaço. Havia os dois donos, mas quem administrava o espaço era o Charles. A visão desses dois jovens era criar um dos primeiros espaços públicos racialmente integrados do país, o que também se revelou uma sábia decisão de negócios, atraindo uma ampla clientela. A permissão da dança interracial de negros e brancos era realmente desaprovada por ambas as raças na época e em outros locais noturnos, mas não no Savoy Ballroom. E para os donos aquilo era um enorme risco, e pessoas que viveram na época até contam a história que no primeiro dia de inauguração do Savoy Ballroom, os donos estavam extremamente nervosos porque nas primeiras horas não entravam ninguém, nenhuma clientela entrava, não tinha ninguém no espaço. Até que horas depois o Savoy Ballroom ficou lotado, as pessoas começaram a frequentar o espaço naquele primeiro dia e logo se transformou num enorme sucesso. Haviam festas diariamente e o primeiro dia foi um enorme sucesso, contrariando as expectativas das pessoas que eram contrárias a essa união entre as pessoas negras e as pessoas brancas. O Savoy Ballroom era mais conhecido por sua música e seus dançarinos, e é historicamente significativo como uma instituição negra aberta a todos. Então dificilmente no espaço, no Savoy Ballroom, nas noites, nas festas, haviam brigas por questões raciais, as pessoas se respeitavam muito. Vocês já vão ver a quantidade de pessoas que frequentavam o Savoy Ballroom em apenas uma noite. Então
uma das principais questões do espaço eram que as pessoas se respeitassem, que estivessem ali para se divertir, para dançar, para escutar uma música e para interagirem, para conviverem juntos em harmonia. E é importante eu deixar claro aqui o que acontecia na época em que o Savoy Ballroom foi inaugurado. Naquela época houve um renascimento da cultura afro-americana, principalmente no Harlem, nos Estados Unidos e também na Europa. Então houve esse renascimento da cultura afro-americana. Muitas pessoas negras estavam ganhando espaço, artistas, escritores, pintores, músicos, dançarinos. Então foi nessa época em que o Savoy Ballroom foi inaugurado. O clube era um centro de música e dança, jazz, onde algumas das pessoas mais importantes realizavam o que foi chamado de swing dance. Naquela época você não podia ter aulas de swing dance. Os nightclubbers iam aos clubs de jazz para aprender esta música e a dança da vanguarda da época. E o espaço, ele tinha aproximadamente 930 metros quadrados, o espaço era enorme, ele ficava no segundo andar de um prédio e esse prédio contemplava o quarteirão inteiro entre a rua 140 e a rua 141. Então era um enorme de um espaço, o clube tinha aproximadamente 900 metros quadrados, então dá para ter uma noção do tamanho dele. E o espaço podia acomodar até 4.000 pessoas em uma noite, então é gigantesco, a gente não consegue nem imaginar 4.000 pessoas dentro de um lugar fechado, mas era possível, né, no Savoy Ballroom. As paredes eram pintadas de rosa, haviam muitos lustres, muitas luminárias, era um espaço muito bonito, decorado para que as pessoas se sentissem numa atmosfera diferente do que elas estavam acostumadas no dia a dia. Então, muitas pessoas gostavam também de frequentar o lugar justamente porque ele era muito bonito. Até um frequentador da época disse que minha primeira impressão foi que eu havia entrado em outro mundo. Eu tinha estado em outros salões de baile, mas este era diferente. Muito maior, mais glamour, aula real. Dizem que quando Benny Goodman trouxe sua banda para tocar no Savoy, foi relatado que havia aproximadamente 25.000 pessoas esperando para entrar no salão de baile quando o cantor chegou à cidade. E eu encontrei uma curiosidade sobre o espaço, sobre o Savoy, que à direita, no momento em que você chega, haviam bilheterias e perto dessas bilheterias haviam cadeiras onde frequentavam e sentavam as moças consideradas mais bonitas do Harlem, e essas mulheres eram chamadas de Savoy Hosts. Então elas eram as hosts das festas, e algumas curiosidades é que as pessoas pagavam na bilheteria para conseguir dançar com elas, e elas apenas dançavam com as pessoas que pagassem o bilhete. Então elas ensinavam essas pessoas a dançar e elas eram proibidas de sair com essas pessoas que dançaram com elas fora do Savoy Ballroom. Isso custaria o emprego delas, então realmente elas eram as anfitriãs das festas e elas eram consideradas as mulheres mais bonitas do Harlem. O Savoy Ballroom ficava aberto para as pessoas, para o público em geral, 5 dias na semana. Os outros 2 dias eles eram reservados para quem quisesse fazer uma festa particular ou uma festa beneficente ou que alugassem o espaço. E o valor da entrada para as festas variavam de 30 centavos a 85 centavos, dólares americanos falando, mas 30 centavos a 85 centavos na época. Dependia do horário em que você ia. Se você ia mais cedo era 30 centavos, se você entrasse depois de um certo horário ficava 85 centavos. E também havia a possibilidade de você se tornar um membro do clube, e com isso você pagava um valor menor para entrar nas festas. E durante a depressão dos Estados Unidos, em 29, o Savoy continuou produzindo as festas, mas eles colocavam alguns dias direcionados para atender pessoas sem teto ou pessoas que estavam marginalizadas, que não tinham o que comer. Então eles proporcionavam alimentação, moradia em alguns dias, alguns momentos em que as coisas estavam mais sérias nos Estados Unidos. Geralmente, nos dias de festas, a frequência de pessoas era mais ou menos 85% negras, 15% brancas, mas tinham dias
que essa porcentagem ficava 50%, 50%. E até uma lenda do Lindy Hop, que eu já vou falar pra vocês o que é. A Frank Manning observou que os clientes eram julgados apenas por suas habilidades de dança e não pela cor da sua pele. Uma noite alguém veio e disse: "Ei cara, Clark Gable acabou de entrar na casa." Alguém disse: "Oh, sim, ele sabe dançar?" Tudo o que eles queriam saber quando você entrou no Savoy era: "Você dança?" Então o que realmente importava para as pessoas que frequentavam o Savoy Ballroom era realmente se as pessoas sabiam dançar, porque era um espaço onde a dança vivia lá dentro. Então tinha até uma parte do espaço que era o cantinho do gato, e esse espaço era para as pessoas que não queriam dançar ou não sabiam dançar, mas que queriam frequentar o espaço, e eles ficavam nesse cantinho de gato. Eu achei engraçado essa parte. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do que significa o Lindy Hop. O Lindy Hop foi originado no Harlem na década de 1920 e 1930. Ele nada mais é do que um estilo de dança. Ele tem origens do breakaway, o charleston, o texas tommy e o hop. Então é uma mistura de todos esses estilos de dança. E no estilo Savoy, interpretado por dançarinos afro-americanos que frequentavam o espaço na década de 30 e 40. Ele é caracterizado por um estilo acrobático de alta energia, contrastando com o Lindy Hop suave da costa oeste americana. Então o Lindy Hop ficou muito conhecido dentro do Savoy Ballroom. As pessoas frequentavam o espaço, sabiam dançar esse estilo de dança, e o Savoy Ballroom ficou conhecido como o espaço onde as pessoas iam dançar esse estilo de música. E esse ritmo, esse estilo ficou muito conhecido, e as pessoas realmente queriam aprender, queriam dançar, tinham até concursos referente a esse estilo. Então ele ficou muito grande também por conta do Savoy Ballroom. E além do Lindy Hop, também outros estilos de dança também foram gerados no Savoy Ballroom ou foram ensinados lá. As pessoas usavam esses estilos diferentes para dançar nas festas. Tanto é que o Savoy Ballroom ficou conhecido como a casa do Happy Feet, ou a casa dos pés felizes, porque as pessoas nunca paravam de dançar, elas sempre estavam agitadas dançando, nunca sentavam, e todos esses estilos de danças faziam parte do clube. Então era extremamente importante para o clube como um marco, um valor de espaço onde as pessoas iam lá para dançar e se divertir. Outras danças concebidas no Savoy são The Flying Charleston, Jive, Shake Hips, Room Boogie e as variações do shimmy, mambo e muito mais. E a música, as bandas que frequentavam o Savoy Ballroom também eram muito importantes e eram escolhidas a dedo. A música nunca parava durante toda a noite, todas as horas de festa. A música nunca acabava. Muito do que a gente vê hoje com os DJs, onde eles conseguem mixar as músicas para que a música não pare para começar outra, sempre tem uma transição de música. E no Savoy Ballroom era a mesma coisa. Naquela época, em 1920, 1930, haviam 2 ou 3 palcos dentro do Savoy Ballroom. Às vezes eles utilizavam 2 palcos, onde tinha 2 bandas e eles transitavam entre as 2 bandas. Às vezes a banda começava a tocar, às vezes passava para outra banda, e a música nunca parava de tocar. O palco do lado do Savoy Ballroom, onde ficava a Rua 141, ficava para as bandas que pertenciam à casa, que eram aquelas bandas que frequentavam mais vezes o Savoy Ballroom, eram contratadas mais vezes, estavam sempre presentes. No palco do outro lado, na Rua 140, ficavam as bandas que vinham para a cidade para tocar. Então, eram bandas que não eram da cidade, mas que vinham para o Savoy Ballroom tocar. Então, sempre tinham esses 2 espaços, um longe do outro, nunca parava a música. Então, as pessoas nunca paravam de dançar também, porque a música não parava, não tinha tempo para as pessoas descansarem. Dizem notícias que mais de 250 bandas tocaram no Savoy Ballroom, e muito por conta de ter 2 palcos, 2 bandas ao mesmo tempo, rolava durante as festas batalha entre essas bandas. Até diz que uma das principais batalhas de bandas que teve no Savoy Ballroom foi uma batalha de Chick Webb contra Benny Goodman, quando ambas as bandas estavam no auge de sua popularidade. E além dos concursos de banda, haviam concursos de dança também. Obviamente, né? Se todos aqueles estilos de dança pertenciam ao Savoy Ballroom, imagina se não teria um concurso de dança. E eles eram
feitos principalmente nas quartas-feiras, e os prêmios chegavam até $40 para o ganhador, além de você conseguir ter acesso e espaço para dançar praticamente sozinho no salão do Savoy Ballroom, meio que como uma apresentação do ganhador. Na década de 1950 havia muitos concursos de mambo realizados no Savoy, bem como Jitterbug nas noites de segunda-feira. Além disso, muitos cantores famosos começaram a cantar no Savoy Ballroom, além dos que eu já mencionei, cantaram no Savoy também. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Lena Horne, Dinah Washington, Sarah Vaughan, Joe Stafford, Frank Sinatra, Jimmy Rushing e as Andrews Sisters. Estima-se que o Savoy Ballroom ganhou em lucros anuais $250 mil. Na época era extremamente muito dinheiro, principalmente no auge do Savoy Ballroom, no final dos anos 20 até 1940, e estima-se que mais de 700 mil pessoas frequentavam o espaço todo ano. E o Savoy ganhava muito dinheiro até o ponto em que eles também conseguiram ganhar dinheiro a mais para conseguir reformar o espaço. Eles gastaram em um ano aproximadamente $50 mil só para reformas do salão. Mas após a Segunda Guerra Mundial as coisas mudaram, a vida das pessoas mudaram completamente. E principalmente o bairro do Harlem mudou bastante. O Savoy Ballroom nunca mais foi o mesmo, as pessoas paravam de frequentar o espaço, o Harlem ficou um bairro muito violento, e até pessoas da época que frequentavam o Savoy Ballroom disse que o espaço não era o mesmo, que não tinha mais aquele brilho que as pessoas viam frequentando aquele espaço, e o Savoy Ballroom fechou definitivamente em 1958. Antes ele já tinha fechado, mas conseguiu reabrir por falta de licitação de bebidas, mas em 1958 ele fecha para sempre. O Savoy Ballroom nunca mais foi aberto. E nessa época a maior parte do entretenimento do Harlem havia acabado. Os únicos clubes restantes do grande Harlem Renaissance foram Small's Paradise na rua 135 e 7ª Avenida, e o Baby Grand na rua 125. E de acordo com as pessoas, o Harlem ele se tornou um bairro muito perigoso. As pessoas não frequentavam mais o Harlem depois de um certo horário, os taxistas não levavam as pessoas ou não buscavam pessoas depois de um certo horário no Harlem. Então a vida noturna, o entretenimento que o Harlem tinha, aquela vida social que tinha, todas aquelas pessoas indo para os salões de baile, aquilo acabou. O Harlem se tornou um bairro muito perigoso, e tudo vem por conta das drogas. Depois da década de 58, 60, no início das décadas de 60, e até a Norma Miller, que ela era uma frequentadora do Savoy Ballroom e uma grande dançarina, uma das maiores dançarinas da época, ela cita que não foi as pessoas do Harlem que trouxeram a droga para dentro do bairro, foram as pessoas de fora que tinham acesso à droga que introduziram a droga no bairro do Harlem. Então isso é muito triste. Pensar sobre isso, que o Harlem tinha uma vida noturna agitada, e por conta de pessoas que tinham poder, introduziram a droga para esse bairro, e o bairro se tornou um bairro violento, onde as pessoas não queriam mais estar, e nem as pessoas que nasceram ali, como os artistas negros, até as pessoas que frequentavam o Savoy Ballroom. E a Norma Miller completa dizendo que a droga foi trazida para o Harlem por pessoas com recursos para trazê-la para o país. O Harlem era um lugar conveniente para despejá-lo, e toda uma geração foi perdida por conta dessa introdução de drogas no bairro. Durante uma época de segregação e conflito racial, o Savoy Ballroom se tornou um dos espaços mais culturais em termos de culturas diferentes, de pessoas diferentes, de raças diferentes, já integrados nos Estados Unidos. Ele tinha uma fama internacional na época. E o Savoy sempre vai ser marcado por um espaço onde as pessoas sempre eram bem-vindas, não importam elas quem sejam, as pessoas estavam ali apenas para se divertir, para dançar e para aproveitar a vida noturna do Harlem. Foi a pulsação da comunidade do Harlem e a prova do espírito indomável e do impulso criativo dos negros americanos. Foi um catalisador para a inovação, onde dançarinos e músicos mesclaram influências para forjar novas tradições amplamente difundidas e duradouras na música e na dança. Quer participassem ou não, todos os americanos sabiam o significado de stomping no Savoy.
E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei ter escrito esse roteiro, ter gravado pra vocês a história do Savoy Ballroom. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Eu conheci a história, mas fui aprofundar elas com novas curiosidades. Eu amei ter feito. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês. Obrigado por mais uma quarta efêmera e até a próxima semana.